Olá, tudo bem? Meu nome é Delfina, do canal Delfina Cursos Espíritas e Espiritismo, e estou aqui com vocês mais uma vez para compartilhar o estudo de dois livros maravilhosos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já existem algumas aulas já disponíveis para vocês, e hoje a continuação do Livro dos Médiuns, capítulo 3. Então eu convido vocês a se inscreverem, quem está entrando pela primeira vez no canal, compartilhem o canal para que mais pessoas possam estudar, tá bom? Depois no final vou divulgar mais algumas coisas aí disponíveis pra gente, tá? Então, vamos iniciar? Vamos nos concentrar, esquecendo um pouco tudo do mundo exterior e pedindo essa espiritualidade tão querida, tão amada, que nos dê a oportunidade de aprendermos, entendermos essa doutrina cada vez mais, essa doutrina maravilhosa, e que sejamos um instrumento de muito amor, de muita caridade, de muita luz para o próximo, para os familiares, para os amigos, e contribuindo para que possamos evoluir e divulgarmos essa doutrina tão linda, tá? Bom, nós vamos hoje estudar um capítulo que eu acho muito interessante, e com certeza vocês também vão entender. Bom, nós já fizemos o capítulo 1 e o capítulo 2, como nós já viram antes. O que foi a ideia de desenvolver este livro? Primeiro, vamos separar como funciona cada entendimento, o que significa, são os conceitos importantes que precisamos entender. Então, primeiro, espíritos. O capítulo 1, com muita sabedoria, desmistificou e explicou tudo isso. Depois, o sobrenatural e o maravilhoso. E agora, no terceiro livro, no terceiro capítulo, nós vamos falar sobre o método. Como lidar com pessoas ou falta de esclarecimento, até mesmo de pessoas que se entendem ser espíritas, nesta doutrina. Mas é muito importante ficar bem claro que não existe acusação ou apontar dedo. Não é isso que a doutrina quer, não é isso que a espiritualidade está orientando. Apenas mostrar as situações que existem nessa sociedade que nós vivemos, né, no mundo, no país, enfim, como é vista a doutrina pelas pessoas e como deveremos lidar com isso. Ou seja, uma das coisas que eu acho muito sábio é você nunca impor qualquer coisa que você acredite, não só a doutrina espírita, é qualquer coisa. Eu acho que é muito sábio o que dizem, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é à toa. Então é muito importante sempre nós termos o discernimento de filtrarmos e até mesmo ter uma memória seletiva, né? De poder perceber o que realmente tem importância. Às vezes nós absorvemos sem querer situações ou sentimentos que às vezes não têm a proporção ou não têm a dimensão daquilo que na nossa visão é. E aí o que acontece muitas vezes? Sofrimento, tristeza, por coisas que não precisavam ter esse acontecimento ou esse tipo de proporção no sentimento, se nós tivéssemos esclarecimento. Para que está acontecendo aquilo? Ou então, o que está acontecendo? O que a espiritualidade está querendo dizer com isso? E sempre a espiritualidade vai defender o estudo. O estudo é muito importante para que possamos entender como funciona tudo isso, tá? Então, olha que interessante. Você que está com o livro na mão, dos médiuns, livro dos médiuns, eu estou no capítulo 3, né? Métodos. Então, aqui no início, só para a gente ter uma ideia para começar, olha só que interessante. Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e persuadir-se de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso, é sobretudo em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente a convicção. Então, olha só, não sou eu que estou dizendo isso, mas eu concordo, lógico.
Por que o estudo é importante? Quando nós entendemos, temos os conceitos básicos em qualquer área de atuação, não só a questão do espiritismo, quem estuda, quem faz faculdade, quem faz cursos, o que for. Se você não entender como funciona aquela proposta que você está, por algum motivo, incentivada a adotá-la, você não vai entender, muitas vezes, a finalidade daquilo. Sabe aquele negócio? Fala assim, olha, faz isso aqui porque é muito legal. Ah, então tá, eu vou fazer. Mas você não sabe nem o que você está fazendo. E isso gera o quê? Conceitos, às vezes crenças totalmente desnecessárias que são divulgadas e criam-se certos conceitos errados que impedem até mesmo acesso ao verdadeiro. Porque a criação, a invenção ou a falta de esclarecimento é tão grande que as coisas vão passando. Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Mais ou menos isso, né? Então as coisas vão acontecendo. E o Espiritismo, como nós já olhamos no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre o que seria o maravilhoso, sobrenatural, milagres, quando nós já temos esse entendimento, nós conseguimos linkar com muita tranquilidade que às vezes acontece isso. A pessoa não entende o que está acontecendo, mas acha bacana, acha bonito, acha muitas vezes que o fato de estar, por exemplo, vendo um médium psicografando ou um médium, né, por algum motivo fazendo algum trabalho em questão de centro espírita, dependendo da filosofia do centro, entende que aquilo ali é uma coisa maravilhosa, é um fenômeno. E não é. Nada é fenômeno, nada é sobrenatural. E isso, a doutrina, olha só que interessante, desde o primeiro capítulo batendo na mesma tecla, o estudo é importante, o estudo para a preparação de um espírito, de uma doutrina, de uma pessoa que se diz espírita é imprescindível. Ah, mas é chato porque eu vou ter que estudar, eu vou parar, eu detesto estudar. Não, é a regra do jogo. Mais ou menos seria isso, de uma maneira bem simples. Por quê? Para que você não comece a entender errado conceitos que são conceitos básicos. E com isso o que acontece? Um grande número de pessoas que entendem serem muito evoluídas, às vezes não é o coração às vezes são pessoas boníssimas, mas são pessoas que se auto-intitulam profundos conhecedores da doutrina, mas nunca estudaram. Nunca estudaram o Livro dos Espíritos, nunca estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca estudaram o Gênesis. Enfim, são obras que elas não estão à toa, desde 1863, até antes um pouco, estão disponíveis para que possamos estudar. Então, mesmo que no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, a espiritualidade, de novo, batendo na mesma tecla. E vamos seguir mais um pouquinho? Quando nós olhamos no capítulo, no item 19, eu estou falando do capítulo 3, método. Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico. E, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se. Frequentemente, as pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? E é o que vamos tentar demonstrar. Ou seja, existem pessoas, vários tipos de entendimentos, que elas simplesmente não acreditam. Ou para elas prestarem atenção, ou até mesmo falarem que acreditam, elas precisam ver algo diferente. Ou seja, alguém conversando com o espírito, ou alguém psicografando, ou alguém incorporando, ou alguém aceitar isso através do que essa pessoa entende que é o verdadeiro, ou até mesmo não verdadeiro, é que tem algo a mais, algo diferente, mas que a pessoa não tem a vontade de entender e estudar por que isso está acontecendo. E a partir dessa premissa, criam-se conceitos errados, expectativas erradas, porque na cabeça da pessoa, sem querer, ela acha que tudo pode ser resolvido pela espiritualidade. Porém, se não der certo, a espiritualidade esqueceu dela. E não é assim que funciona. Desculpa informar. Não é assim que funciona. Porque a espiritualidade, ela é tão bondosa, ela é tão querida, ela é tão maravilhosa, que ela está do nosso lado sempre. Mas ela não entra no nosso livre-arbítrio.
Ela não participa das consequências das nossas escolhas se não forem boas. Existe, por isso, esta arma poderosa, a reforma íntima. A reforma íntima, o que é? É nós revermos valores e modificarmos esses conceitos, muitas vezes, que nós temos por falta de esclarecimento. Então, vamos seguir. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida aqui. E precisamos estar o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Isso nós já estudamos no capítulo 2. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si quando não crer ter um em si? Então nós já aprendemos, o livro já foi muito claro desde o início, que nós temos o nosso corpo, nós temos a alma, nós temos um perispírito e ao desencarnarmos nós temos também uma ligação com o espírito, a nossa alma e espírito. Enfim, de uma maneira muito simplificada, para o materialista, para aquele que vê a lógica, isso não existe. O que interessa é a matéria. Se nada for explicado fora dali, ele não é espiritualista. Lembra que nós já vimos nos capítulos ser espiritualista? Espiritualista é qualquer pessoa que acredita em algo fora da matéria. Né? O materialista que nós estamos falando aqui não acredita em nada, somente na matéria. Então, o que ele não vê, ele não acredita. Nesse sentido, vamos continuar. Muito bacana. Esse capítulo é muito legal, gente. Se vocês tiverem oportunidade de estudarem, de lerem com calma, tá? Estudem e questionem. Então, quem estuda em centro, quem tem oportunidade de poder fazer grupos de estudos, que é muito importante, né? Eu estou fazendo com os amigos aqui no Skype, é muito bacana porque cada um tem a sua visão, cada um vê a maneira, ou seja, não tem o certo ou o errado, tem a boa vontade em aprender a esclarecer, isso que é bacana. Porque não tenho como ler todo o livro num vídeo, mas eu separei os pontos mais importantes para que nós pudéssemos refletir a respeito, tá? Então, como em vão acumulam-se diante dos seus olhos as provas palpáveis, contestá-las todas porque não admite o princípio. O espiritismo para ele não existe. E seguindo, o convencimento dele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas para isso, há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial para o qual é preciso operar de outros meios. Falar dos espíritos, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes de procurar convencer o incrédulo, mesmo pelos fatos, convém assegurar-se da sua opinião em respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar em espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Então, o que está sendo dito aqui? Que com certeza nós vamos conhecer pessoas que não acreditam no espiritismo. Porém, qual é a premissa básica do espírita? É você ter a fé, acreditar que existe. Nós somos espiritualistas, né? Nós acreditamos algo fora da matéria, então nós acreditamos nos espíritos, no caso do sermos espíritas e espiritualistas. E não necessariamente todo espiritualista é espírita, como eu já falei em outras aulas. O fato de nós acreditarmos é devido à nossa doutrina, mas uma pessoa que é espiritualista, ela acredita que há algo fora da matéria, mas não necessariamente espíritos, como eu falei. Tá, primeiro. Segundo, se nós nos deparamos com alguém que é extremamente materialista, que ele não acredita em nada fora da matéria, ou seja, não adianta você começar a falar da doutrina espírita se ele não acredita em reencarnação
desencarnação e reencarnação, e ele não acredita que exista alma, que exista um espírito. Então, o que se fala? Não que você deva desistir, mas que é interessante você ter essa percepção de como lidar. Porque, segundo aqui está sendo dito pelos espíritos, somente através deste tipo de convencimento saudável, não convencimento que vira uma neura, não é isso? Mas se a pessoa conseguir aceitar a questão que existe pelo menos uma alma dentro dessa nossa matéria, já é um começo, é um caminho para seguir. Porque pular isso para poder falar de tudo isso que nós já sabemos, não vai ter efeito. E é isso que é falado aqui, tá? E no item 20, vamos lá no item 20? Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Eu, quando eu vi isso, achei tão interessante. Na primeira, alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há dúvida, mas a negação absoluta. Olha a diferença. Existe o materialista que ele não acredita porque não acredita. Mas se você conseguir tocar em um ponto que chame a atenção, que ele pode repensar a respeito, aqui já está tendo uma outra classificação, né? Nós já sabemos de uma. Agora essa não acredita em nada e nem duvida, é uma negação absoluta, raciocinada à sua maneira, é um fechado. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. O que está querendo dizer aqui? Que nós sabemos que existe, sim, um número de pessoas que pensam assim, que são totalmente avessas a qualquer situação ou explicação fora da lógica, da matéria. Mas o que nós estamos vendo aqui com a própria espiritualidade? Nós estamos vendo isso hoje, né? Nos dias atuais, pelo menos eu percebo mais as pessoas voltadas a alguma busca, né? A questão da espiritualidade, ser espiritualista, é justamente uma busca fora da matéria, alguma religião, alguma doutrina, algum bálsamo para a alma, né? Como a gente brinca para falar. Então, mas as pessoas que são totalmente assim, céticas, é um número, como mostra a espiritualidade, mais reduzido, porque as pessoas estão se abrindo mais para poder entender. Então esse tipo de pessoas é um grupo que não faz tanta diferença, mas é constatado pela própria espiritualidade a existência, e nós sabemos que sim. Cadê? Infelizmente tá. E aqui é aconselhado o seguinte, que nós entendemos o suficiente sobre esse assunto quando nós lemos o Livro dos Espíritos, número 147, tá? O Livro dos Espíritos, 147, está aqui, que fala sobre essa questão. Então, quando nós vemos nesse sentido, que aqui do materialismo, eu só vou ler rapidinho para vocês, olha, o 147. Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais, são com frequência levados ao materialismo. Só lembrando, que são perguntas feitas e os espíritos respondendo. Então, eles respondendo. O fisiologista narra tudo aquilo que vê, né? A questão da matéria. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza não pode nada ter ocultado para eles. Questionável? Sim, porque nós não podemos, vamos dizer assim, na nossa ignorância, padronizar, dizer, mas os espíritos afirmam isso. E nós não temos o conhecimento para afirmarmos 100%, mas dentro da análise dos espíritos, e com certeza são muito mais inteligentes, né, sabedores de tudo isso que nós estamos ainda aprendendo, estudando aqui na doutrina, ralando para a gente aprender e melhorar um pouquinho, né? Eles falam nesse sentido, que justamente por terem todo o conhecimento da lógica do corpo, né, da fisiologia do corpo humano, como funciona cada detalhe do corpo, para eles é inconcebível que exista uma explicação além da matéria. Porque na cabeça deles, no entendimento deles, eles dominam este assunto que não pode fugir do controle. E quando nós seguimos aqui mais um pouquinho, nós temos também na segunda fase dos materialistas, então esse foi a primeira. Na segunda fase, classe de materialistas, e a mais numerosa,
Porque sabemos que o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aqueles que o são por indiferença e pode-se dizer por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado e não pedem mais do que crer. Não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhe foi apresentado sobre cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como a consequência da dúvida, a incredulidade. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também alguma coisa racional e o aceitam com ardor. Estes podem, pois, compreender-nos, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Então, ou seja, um perfil de pessoas que elas têm o conceito dela de que nada aquilo ali funciona, não tem lógica se não for na matéria, né? Na matéria. Porém, elas são abertas a entenderem, porque elas nunca tiveram uma explicação contrária ao que elas sempre tiveram. Sempre foram doutrinadas dentro daquela linha de raciocínio, ou mesmo receberam conceitos morais e familiares desde criança, acreditando naquilo. Então, não que elas estavam fechadas a uma informação nova, simplesmente não tinham, na grande maioria, mas elas estão abertas a entender, a se abrirem nesse sentido para perceberem que é isso, que diferença é essa. Muito legal, né? Muito bacana. Aqui, seguindo. O que ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é pré-concebida, porque então a crença não é absolutamente nula. O que quer dizer isso? Você não tem essa questão de não aceitar antes, porque você desconhecia. Então você não poderia dizer que não tinha fé, não tinha credibilidade, porque você não desconhecia aquilo. Você não tem nem ideia do que seja, mas você aceita, vai poder aceitar se for esclarecido. E aqui fala-se mais, há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restituiu a vista e que fica feliz em rever a luz. É o naufrágio a quem se estende uma tábua de salvação. Olha que interessante, que lindo isso, que bacana. Mesmo as pessoas que não têm o conhecimento ou que não acreditam, a espiritualidade é tão linda, tão maravilhosa, que elas concedem. Ela não tem esse negócio de perdão, vamos dizer que é porque as pessoas não conheciam. Mas no momento que elas têm interesse, que elas querem conhecer, se aproximar, prontamente a espiritualidade está ali presente. Ela vai sempre ajudar, ela vai sempre estar perto. É só realmente aquela reforma íntima e livre-arbítrio, que eu vou falar muitas vezes. Talvez até faça assim, poxa, toda hora falo, mas é a base da doutrina espírita, é a reforma íntima e o livre-arbítrio. Porque nós somos orientados ao certo. Mas se nós escolhemos o errado, nós temos as consequências dos nossos atos, não é verdade? Mas mesmo assim, mesmo fazendo errado, mesmo sofrendo, é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito, que nós teremos a oportunidade de um recomeço de aprendizado, um recomeço de fazer o bem, um recomeço para não errar novamente. Olha que coisa mais linda! Eu acho muito, muito bacana. Então, vamos lá. 22, tem 22, tá? Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Não tão menos refratários quanto os outros. São os incrédulos de má vontade. Eu conheço 1, 2, 3. Conheço 3. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas, de que fazem suas delícias, fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Olha só, o que está sendo falado aqui? Os incrédulos de má vontade, na verdade, são pessoas que elas preferem não olhar, não acreditar no que está ouvindo, porque elas sabem que vão precisar fazer um sacrifício e vão ter que mudar. Então, às vezes, dentro do mundo que a pessoa tem, ela está numa situação tão cômoda,
tão confortável, porque as coisas materiais lhe são favoráveis, lhe são confortáveis, e mentalmente são as justificativas para aquela paz que ela julga ser importante. E às vezes nem está nessa paz, mas tem medo de perder, tem medo de mudar aquilo, porque vai dar trabalho. Ela vai ter que repensar. Imagina, vamos dividir com o próximo, doar para o próximo. Ah, eu não. Não vamos fazer. Ah, não. Né? Vamos ajudar na cesta básica. Ah, não, vai trabalhar. Como eu já escutei uma vez, né, uma pessoa dizendo assim: eu sou rico porque eu mereço, senão Deus tinha me mandado pobre. Você vai falar o quê? Hã? E mais ou menos assim. E essas pessoas são justamente os incrédulos de má vontade. Não que sejam pessoas más, não é isso. São pessoas que têm coração bom, como esse meu amigo mesmo que eu falei agora. É uma pessoa boa. Só que no mundo dele, ele aprendeu que somente a parte material que é importante dentro do conceito dele. E o medo de perder o espaço, perder qualquer coisa, é muito forte. E ele, por mais que sofra, ele ou outras pessoas que possam sofrer por vários momentos, eles nunca vão atribuir a questões espirituais, ao sobrenatural, nem isso, né? Nem sobrenatural, porque eles entendem que todos os valores estão aqui na Terra. E se são ricos, são fortes, e não é nem obrigados, como é que se fala? Já estão acostumados a ter sempre problema. Sabe aquelas pessoas que têm problema? Passa um, cai, melhora e vai de novo. E vão. A vida é essa lógica. É um mundo que tem muita confusão, muita briga, muita disputa, muita competição, muita vaidade, muito tudo. Esse é o mundo que a pessoa acredita. Então, se você chegar para ela e falar, olha, tem um grupo ali bem legal, né, de estudos espíritas, para estudar, e com isso você vai poder evoluir espiritualmente, a pessoa vai dizer o quê? Hã? Eu? E a gente sabe que tem, né? Ai. Bom, então, seguindo. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria, que são os incrédulos interessados ou de uma fé. Ah, sim, acabei de falar, foram esses, né? Então, além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. Significa a coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, que são um estudo esclarecido, lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não os têm e fortalecê-los daqueles que estão vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade. Então, nós conseguimos visualizar aqui 3 situações onde todas, na verdade, o que é? Que os espíritos batem aqui na questão de estudo e esclarecimento, que são os que estão por escrúpulos religiosos, que simplesmente não gostam da doutrina, não querem estudar, não se interessam. Tem aqueles que acham bacana, mas precisa ver alguém se beneficiando, não é? Às vezes acontece isso, por exemplo, em centros que fazem como psicografia. A pessoa vai de curiosidade. Mas se a amiga da pessoa ou alguém conhecido recebe e essa pessoa fala, caramba, foi meu pai que mandou mesmo, foi fulano de tal, ela, opa, peraí, então eu também quero. E aí começa a querer se inteirar e desperta a curiosidade. E que se for para o caminho dela, se ela realmente abrir o coração, ela passa a se interessar pela doutrina, passa a estudar, passa a frequentar uma casa espírita, passa a praticar os preceitos básicos. Ou se for apenas a questão de não acreditar, vai sumir, não demora muito. Agora, o que é muito interessante são os que incrédulos por escrúpulos religiosos, que são as pessoas que já têm uma religião, né? Existe uma religião nelas, e elas entendem que fora dali nada pode ser absorvido, nada pode ser explicado, se não for a questão da doutrina. E por isso que eu acho linda a doutrina espírita, essa democracia de ideias, essa democracia linda de você poder fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode pensar, você pode procurar entender outras religiões, até mesmo para fortalecer a doutrina, né? A sua fé.
porque a espiritualidade, ela vai estar sempre perto. Apenas a doutrina espírita, ela é muito linda porque ela esclarece como acontece isso, por que funciona isso. E isso que torna-se tudo muito, 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 muito lindo. Ai, eu adoro, é tão bonito. Aí, na sequência, nós vamos para o capítulo 25, ou no capítulo item 25, tá? Eu não quero fazer um vídeo muito longo, então eu vou fazer parte 1 e parte 2 de novo, porque vale a pena, gente, fazer muito rápido, mesmo sendo resumido, mas é muito interessante. Então, no item 25, não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. Ou seja, na verdade, não é que foram abandonados ou foram rejeitados. É que a pessoa, por falta de esclarecimentos, ela delega, na verdade, a espiritualidade, o que ela quer. Ela não muda, ela continua pensando as mesmas coisas, ela continua tendo conceitos errados, ela continua, às vezes, sentimentos pesados dentro do coração. Mas ela vai para um centro espírita, ela chega lá e se está na matéria. E aí as coisas que ela quer muito, por mais que ela faça e tudo, não acontecem. E não vão acontecer se ela tem raiva no coração dela, se ela tem ódio, se ela tem mágoa, se ela tem perdão, se ela não faz a mudança dentro dela, dos conceitos, para entender que ela é o canal, ela é o que vai abrir oportunidade para ser ajudada, à medida que ela vai elevando os pensamentos dela, à medida que ela vê que ela precisa se jogar realmente, ter fé. A fé é isso. A fé é a gente acreditar na alegria e na tristeza. Porque até na tristeza, se não acontece do nosso jeito, é porque é uma proteção. Pode ter certeza. Eu estou falando agora de uma pessoa que não se integrou à doutrina, né? Eu estou falando para nós que já estamos há muito tempo e a gente já tem um certo esclarecimento, aprendendo, a gente entende que às vezes as coisas não acontecem só no tempo de Deus. E às vezes a gente quer muito uma coisa e não acontece, ou não é do jeito que a gente queria. Pode ter certeza que é proteção, porque lá na frente a gente vai entender por que não aconteceu isso. Mas é diferente de uma pessoa que não acredita, não tem vontade de aprender nem nada, mas ela vai na matéria e ela quer que aconteça do jeito que ela quer, na hora que quer. E quando não acontece, ela se revolta. Ela se afasta, ela não vai a lugar nenhum, ela não frequenta mais nada. E o coração, aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza. Ou seja, ela não fez o quê? A reforma íntima. Então, 35 minutos. Seguindo aqui. Aquele que é mistificado pelos espíritos o é geralmente porque lhes pede o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim, anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos, daí frequentemente as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Não precisa nem explicar, né? Acho que foi bem claro aqui. E uma classe muito numerosa, no item 26, uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. São geralmente espiritualistas por princípio e na maioria. Há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam os seus pensamentos se não seriam coordenados e formulados, sendo o espiritismo para eles como um raio de luz. A claridade que dissipa o nevoeiro também o acolhem com ardor porque os livra das angústias da incerteza. Então, existem as pessoas também, por exemplo,
que elas não querem, não nem que não podem, não querem ter trabalho, por exemplo, de ajudar num centro espírita, de fazer um trabalho social, de se dedicar, de ver como é que funciona um centro para ela poder ajudar, os cursos que os centros oferecem. São pessoas que não têm essa vontade. Não tenho tempo, não tenho nada. Mas se falar, por exemplo, que há um evento espiritual que alguém vai fazer, a pessoa vai arrumar um tempo e vai. Mais ou menos isso. Então são pessoas que não desacreditam, mas não se dedicam. E são pessoas que a doutrina fascina. Ela acha uma coisa, uma luz, um bálsamo, de qualquer maneira. Mas o que acontece? É mais ou menos o que a gente fala na administração, né? Administração bombeiro. Você vai apagando o fogo da empresa de acordo com o que acontece. Mas a empresa mudar toda a estrutura dela, toda a parte corporativa de gestão, não quer. Mas ela quer soluções isoladas. Trazendo para o espiritismo, né, mal comparando, para a gente visualizar, é mais ou menos isso. A pessoa não quer se dedicar, não quer ter essa vontade de fazer esse sacrifício, mas quer que tenham soluções. Então, quando tem alguma coisa que ela acha interessante, hoje vai falar o médium numa palestra que ele pode incorporar. Aí a pessoa vai e assiste. Não é assim, estou simbolizando, tá? Não é assim que funciona. Hoje vai ter uma participação ao vivo das pessoas, vão receber um passe coletivo que vai ser assim, assim, assim. Ou seja, na cabeça da pessoa, ela vai naquele momento para poder resolver a situação, ela não desacredita, ela até vê essa energia boa que um bom centro sempre tem, mas ela não quer se dedicar. Ela prefere ficar só na espiritualidade bombeiro, se existe. Mais ou menos isso, né? Então, vejam que interessante. As possibilidades de nós encontrarmos pessoas que não acreditam no espiritismo ou que veem o espiritismo de uma maneira diferente, nós podemos perceber que, na verdade, ninguém é excluído. As pessoas que se excluem, as pessoas que se colocam à parte. Porque a espiritualidade, em nenhum momento, ela vai tirar, ela vai punir ou ela vai excluir. Nunca, pelo contrário, ela quer que mais pessoas entendam, estudem, trabalhem essa reforma íntima, que possam participar nos centros. E neste capítulo 3, eu vou parar por aqui, mas nós podemos perceber, eu parei aqui no 26, vou fazer o 2, tá? Que é do 26 ao 35, mas de uma maneira resumida, tá? Isso aqui tem muito mais coisas para a gente ler com mais atenção. Então, nesse sentido, nós podemos perceber como a espiritualidade nos orienta nessa questão do método, como tratar. Na verdade, são pessoas que vão dar esse espaço para a gente tendo o amor e a consideração e a percepção de como lidar com isso. Nós abordamos de uma maneira caracterizando o tipo de pessoas que existem em relação ao espiritismo. E o espiritismo, por sua vez, é uma doutrina maravilhosa, que tem de uma riqueza e bondade tão grande, porque nós somos sempre acompanhados pela espiritualidade. Basta que cada um abra um pouco o coração e a mente, principalmente, não no olhar de crítica, não no olhar de análise da lógica, mas deixar que as coisas fluam e conseguir, através dos livros, dos cursos, os esclarecimentos, porque nós não podemos negar o que nós não conhecemos, nós não podemos rejeitar o que nós sequer sabemos em qualquer explicação. E é isso, com muita sabedoria aqui, neste capítulo 3, o método do Livro dos Médiuns, o codificador esclarece com muita sabedoria sempre, tá bom? Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu amo de paixão, trabalho o dia todo, mas eu fico feliz com essa oportunidade aqui, que eu aprendo muito também. Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada, eu acho que isso que incentiva, né, tantas coisas assim, da gente dedicar o tempo da gente para poder estudar, poder participar, tá? Bom, esse vídeo já vai estar à disposição, em breve vou gravar o parte 2, já tem também à disposição o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante que a gente possa estudar, e no Instagram, hoje mesmo vou ter uma live, sempre tem live, às quartas-feiras e sábados, sobre assuntos variados ligados ao Espiritismo, tá? A Instagram, o nome é Cursos Espíritas,
lá no Instagram, Cursos Espíritas. Sempre tem live toda quarta-feira e todo sábado. O horário da live é 7 da noite, tá? Às 19 horas, toda quarta e todo sábado. Muito obrigada mais uma vez. Inscrevam-se, compartilhem, tá? E curtam e deixem um comentário, que o objetivo aqui do canal é pra gente. Isso aqui é apenas uma oportunidade para que possamos estudar e entendermos essa doutrina tão maravilhosa, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo, em breve vai estar à disposição. Esse já está disponível a partir de agora. Um beijo enorme, muito obrigada. Obrigada, espiritualidade sempre. Tchau!